Salve pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nessa última semana, o Ian Neves participou do Inteligência Limitada, o podcast do Vilela, trouxe algumas reflexões interessantes sobre os limites da social-democracia, focando ali no caso do PT no Brasil, e o debate girou em torno das contradições e impasses ali que marcam o partido, especialmente agora no terceiro mandato do Lula, onde esses limites aparecem de forma mais aguda e mais evidente. A fala do Ian parte de uma caracterização do PT como o principal representante da social-democracia no Brasil, e a partir disso ele aponta os limites estruturais dessa via política que tenta conciliar interesses que muitas vezes são inconciliáveis, como os do mercado financeiro, de uma base popular ali da esquerda. E essa análise, a meu ver, ela levanta questões importantes e ela merece ser aprofundada. Por isso que eu resolvi trazer aqui a minha humilde contribuição, quero apresentar alguns pontos que eu considero relevantes nesse debate para conversar com vocês e estimular uma reflexão sobre eles. Antes de entrar no tema do vídeo, eu queria agradecer quem tem acompanhado o canal, já queria pedir para deixar o joinha, se inscrever quem ainda não é inscrito, ativar as notificações caso queiram ser avisados quando novos vídeos saírem. Queria agradecer também ao apoio fundamental dos membros, que é essencial para que eu continue com esse meu trabalho. Para quem quiser apoiar, é só clicar em Seja Membro aí embaixo, ver os detalhes direitinho. Temos vídeos exclusivos, lives exclusivas, não deixem de conferir. Eu vou deixar o QR Code na tela para quem quiser apoiar o canal a partir do Pix também. E para quem está chegando agora, fica o meu abraço de boas-vindas. Bom, para começar essa reflexão é importante entender qual que é a avaliação que o Ian Neves está fazendo do PT. Ele parte de uma caracterização do partido como o principal, se não o primeiro representante da social-democracia no Brasil. Na visão dele, o PT encarna esse papel de forma tardia, já que, segundo a análise dele, a social-democracia só chegou de fato no Brasil tarde, a partir de movimentos operários surgidos ali das contradições do processo de industrialização durante a ditadura militar. O Ian rejeita a ideia de que o trabalhismo brasileiro possa ser considerado uma forma de social-democracia. Ele não reconhece essa tradição como essa parte desse campo, chega a fazer afirmações nesse sentido que eu vou até comentar um pouco mais adiante com vocês. E essa avaliação do PT como um representante da social-democracia se articula com um debate mais amplo histórico ali dentro do movimento socialista, que é o debate entre reforma e revolução. Trata-se aqui de uma discussão antiga, que ganhou corpo com a atuação dos partidos social-democratas na Europa, especialmente ali entre o fim do século XIX e o início do século XX. À medida que esses partidos conquistavam mais cadeira nos parlamentos, ampliavam sua base de apoio popular por meio do voto, surgiu uma expectativa de que seria possível promover avanços institucionais significativos mesmo dentro de uma ordem democrática liberal. Esse debate entre reforma e revolução ele gira ali fundamentalmente em torno de uma pergunta: até que ponto é possível avançar em reformas dentro da institucionalidade que está colocada? E aqui vale lembrar que na tradição marxista, a visão predominante sobre o Estado não é a de uma instância neutra, mas sim de um comitê gestor dos interesses da elite. O Estado seria, nessa leitura, uma expressão das relações de produção criado justamente para proteger essas relações, sobretudo a propriedade privada. Em outras palavras, o Estado já nasce como um instrumento a serviço dos ricos, da burguesia, dos detentores do capital. No entanto, essa configuração ela foi sendo tensionada ao longo do tempo. No fim do século XIX ali, você já tem uma mudança, mas é bom lembrar que no início do século ali, no início dos regimes liberais, o Estado ele era extremamente fechado à participação popular, e aí você vai tendo um crescimento das mobilizações operárias, a pressão pelo voto universal, e aí você começa a observar uma relativa abertura democrática. Essa ampliação do direito ao voto gerou novas possibilidades de atuação para os movimentos de esquerda, e é nesse contexto que surge essa perspectiva reformista. A ideia era que, mesmo que o Estado tivesse origem burguesa, a ampliação do voto poderia permitir que partidos socialistas operários conquistassem espaço institucional e, a partir daí, avançassem na luta por transformações sociais. O reformismo surge, então, ali, portanto, como uma leitura estratégica dentro do marxismo, uma aposta de que a construção do socialismo também poderia passar pela atuação dentro da institucionalidade liberal-democrática, contando com o apoio popular conquistado nas urnas. Essa discussão também se conecta a uma outra perspectiva importante dentro do pensamento marxista, que é uma leitura mais determinista da transição para o socialismo. Nessa visão, é uma visão economicista bem forte, bem determinista, o socialismo ele seria um desdobramento inevitável do próprio desenvolvimento do capitalismo em uma etapa necessária e futura da história. Uma etapa que não está sob o controle, não está sob a ação das pessoas, então ele inevitavelmente vai chegar no socialismo. E assim, caberia aos partidos socialistas acumular força, conquistar espaço dentro da institucionalidade e participar do jogo político e aguardar um momento histórico mais adequado para poder ter essa transição. Essa estratégia institucional se justificava justamente pelo risco de precipitar também
ali uma revolução no momento inoportuno, e aí você tinha uma leitura, né, de uma revolução fora do tempo certo, poderia gerar um grande retrocesso político, enfraquecer o movimento operário e comprometer conquistas importantes. Por isso, a luta dentro dos parlamentos e a atuação institucional ganhavam centralidade. Eram vistas ali como formas de preparar o terreno, construir base social, disputar a hegemonia e evitar a derrota prematura. Para quem quiser se aprofundar nesse debate entre reforma e revolução, vale a pena buscar algumas leituras. Um bom ponto de partida é o livro Socialismo Evolucionário, do Edward Bernstein, um dos principais nomes dessa vertente reformista aí dentro do socialismo. O Bernstein ele representa bem essa guinada estratégica, propondo ali uma transição gradual ao socialismo por meio de reformas institucionais. Tem também a Rosa Luxemburgo no Reforma ou Revolução, onde ela critica as ideias do Bernstein, defende que o reformismo, ao fim, ele corre o risco de acomodar o movimento operário à lógica do sistema capitalista. E para quem busca um texto mais direto e acessível, tem também um pequeno texto ali do Anton Pannekoek, que é o intitulado também Reforma e Revolução, e ele oferece uma síntese interessante do debate, ele ajuda a entender melhor as posições que estavam em jogo ali, e ele traz até uma posição bem interessante dentro dessa polêmica. E também tem uma outra leitura interessante que eu sugiro para quem quiser acompanhar, uma leitura até panorâmica desse debate da social-democracia, talvez uma das principais, que é a do Adam Pzerwowski, que é Capitalismo e Social-Democracia, que ele também está fazendo bastante esse debate. E aí, avançando, eu só quis situar essa questão aqui para vocês entenderem a dinâmica, o contexto. Eu queria avançar para alguns pontos da avaliação do Ian, que eu julgo que são importantes para a gente poder conversar. Bom, eu acho que o primeiro ponto, e uma primeira grande crítica que eu tenho, é a forma como ele descarta o trabalhismo. E como eu vou mostrar para vocês, ele faz isso com base em afirmações que, inclusive, soam bastante contraditórias. Quem assistiu à fala dele sabe do que eu estou falando. A ideia de que a social-democracia no Brasil nasceu com o PT é um equívoco enorme. Existe um certo cacoete dentro da esquerda brasileira, especialmente entre setores mais ligados ao petismo, de achar que o PT inventou a esquerda no país. É muito comum ouvir de militantes petistas aí frases do tipo: foram anos de governo de direita e só agora, né, em 2003, ali, que o Lula, o PT, chegou ao poder, então a esquerda chegou ao poder. Esse tipo de narrativa apaga completamente a história do trabalhismo no Brasil, ignora, assim, todo o processo a partir do governo Vargas, a figura do João Goulart, a força que o trabalhismo teve como movimento político, como projeto nacional de desenvolvimento. É como se no imaginário petista, antes do PT, só existissem os comunistas e olhe lá, e nada mais. Me parece que esse eco aí aparece na fala do Ian quando ele trata o PT como o primeiro ou o grande representante da social-democracia no Brasil, desconsiderando o trabalhismo, que foi sim uma forma de esquerda com influência de ideais reformistas e nacional-desenvolvimentistas. E essa fala do Ian, ela é bastante contraditória em vários pontos. Uma das contradições é quando ele vai falar da ditadura militar. Ele afirma que a ditadura ela foi um projeto da burguesia internacional e também da burguesia brasileira para o país, uma afirmação desse projeto da burguesia, mas é um projeto contra o quê, exatamente? Porque essa é uma pergunta fundamental. Porque momentos antes ali, o próprio Ian faz uma afirmação bastante problemática. Ele fala que o trabalhismo não visava nenhuma classe em específico, como se o trabalhismo fosse uma espécie de nacionalismo genérico, difuso, sem conteúdo de classe, quase, e aí é uma interpretação minha, né, como um projeto de elite. Mas essa leitura ela acaba tendo uma dificuldade para se sustentar. O trabalhismo ele teve sim um vínculo direto com o operariado urbano, com trabalhadores organizados, com sindicatos. E aí é só lembrar das políticas do Vargas voltadas para a legislação trabalhista, para direito social, para o fortalecimento do projeto de desenvolvimento que buscava incluir amplas camadas populares. É só você pegar as pesquisas de aumento do salário mínimo na época, as pesquisas de diminuição da concentração de renda, as pesquisas ali envolvendo o crescimento econômico no Brasil. E aí há um esquecimento ali das reformas de base do Jango, da mobilização pelas reformas que estavam ancoradas numa série de setores organizados, como estudantes, trabalhadores, camponeses. E aí é uma espécie de contradição que fica evidente, né? A análise do Ian ela descola completamente o trabalhismo do conflito de classe e, ao fazer isso, enfraquece a própria explicação sobre o porquê da repressão, o porquê do golpe, o porquê da ditadura militar. Ou seja, a ditadura, nesse discurso, ela teria combatido um projeto que, ao mesmo tempo, não ameaçava os interesses da burguesia, né? Se você for levar isso às últimas consequências, e aí o raciocínio simplesmente não fecha. Quando a gente analisa a formação teórica do trabalhismo, é possível identificar claramente ali uma influência de um projeto socialista utópico, um projeto que se constrói, em parte, por meio de um certo positivismo, especialmente aquele de inspiração saint-simoniana, que foi uma grande referência para o Getúlio Vargas. Além disso,
O trabalhismo também absorve elementos da doutrina social da igreja, que influenciava ali diversos movimentos sociais no início do século XX, e tem uma confluência de correntes ali de pensamento, né? Utopismo, positivismo, doutrina social cristã, que ajudam a moldar um projeto nacional voltado para o desenvolvimento do Brasil, a emancipação do trabalhador, a ampliação de direitos sociais e a criação de um modelo de bem-estar social brasileiro. Nesse sentido, o trabalhismo pode sim ser compreendido como uma vertente da social-democracia, e eu diria mais, uma vertente muito mais genuína e efetiva do que aquela representada pelo PT. Ao diminuir o papel do trabalhismo, reduzir ao nacionalismo, como se faz, né, apaga-se ali um projeto que foi muito mais ousado do que o petismo jamais foi. Nós estamos falando aí de um projeto que tirou o Brasil de uma estrutura agrária, que liderou um processo de industrialização acelerada, que mobilizou massa, que colocou na agenda nacional temas ali como desenvolvimento, reforma agrária, reforma urbana, direitos sociais. E comparado a isso, o projeto petista parece como uma proposta muito tímida, marcada por uma pactuação ali com o status quo, sem reforma estrutural, sem enfrentamento real aos poderes estabelecidos e sem articulação de um projeto alternativo de país. É até constrangedor, em termos históricos, colocar lado a lado o legado do trabalhismo com os limites do petismo. É um constrangimento que só não é mais evidente porque parte da esquerda insiste em apagar o passado. E aqui a gente entra numa outra dimensão importante do debate, que é mais um sentimento que eu tenho ao ouvir a posição do Ian. Me parece que ainda de forma inconsciente que ele acaba justificando as escolhas do PT. Ele aponta corretamente que há limites para a social-democracia dentro da institucionalidade da democracia liberal, mas, ao fazer isso, ele praticamente ecoa o discurso de que não há alternativa. Justamente o discurso que o próprio PT vem utilizando há anos para justificar a sua inação, sua acomodação e a manutenção do modelo. Só que, quando a gente mergulha mais a fundo para entender a realidade brasileira, a gente percebe que não é bem assim. Existe sim espaço para disputa política. Existe margem para enfrentamento institucional, para articulação de projeto alternativo, para tensionar os limites colocados pelo sistema. Esse espaço poderia ser ainda mais evidente se o trabalhismo não fosse tão sistematicamente apagado, ignorado ou desqualificado. Se o Ian e tantos outros analistas ali não tratassem o trabalhismo como uma parêntese, como um apêndice da história brasileira, poderiam reconhecer que já tivemos por aqui uma forma própria de social-democracia, com raízes nacionais, base popular, capacidade de formulação e ação, e ignorar essa tradição é um erro histórico e estratégico. E talvez seja esse o grande problema. Ao reduzir o campo da esquerda ao petismo, se perde a referência de experiências que ousaram mais, que, apesar de derrotadas, deixaram marcas profundas no país. E aqui me parece também que há um erro grande de avaliação em relação ao PT. Nesse comentário eu vou só me concentrar apenas em 2 pontos para não me alongar mais. O primeiro erro é essa ideia bastante difundida de que o PT representa um projeto de social-democracia, no sentido clássico de reformismo, da disputa institucional por mudanças estruturais ali dentro da ordem democrática liberal. Eu discordo dessa visão. O que a gente tem na prática é uma força política que está dentro do governo e o governo está atuando para isso como uma forma de legitimador da agenda econômica e política que está implementada no Brasil e que foi instaurada no Brasil desde o governo do Fernando Henrique Cardoso. O PT ocupa esse papel não porque ele tenha sido um partido reformista que se acomodou com o tempo, como aconteceu com a social-democracia em vários outros países. O problema é mais profundo. Trata-se ali de um partido que já perdeu completamente a noção de transformação, de reforma e essa dimensão estratégica nacional. Não há mais horizonte de transformação. O que existe é uma gestão tecnocrática do modelo que está herdado, com pequenas intervenções ali nas franjas, né, desse modelo. Nesse sentido, o PT já entra em cena como parte de uma nova fase da social-democracia, uma fase marcada pela capitulação à lógica do mercado, pelo abandono de projetos de desenvolvimento, pela adesão à chamada terceira via. É a social-democracia do Tony Blair no Reino Unido, do Gerhard Schröder na Alemanha, uma social-democracia neoliberalizada que aceita os marcos do mercado como dados e tenta operar dentro deles com uma roupagem ali social. A lógica é só, agrada-se o mercado com responsabilidade fiscal, com meta de inflação, com superávit primário, e aí tenta fazer justiça social na margem com um programa pontual de transferência de renda e alguma política compensatória, com uma ampliação de investimento nas margens quando há espaço, como foi no segundo mandato do Lula. O PT hoje é isso, nada além disso. É claro que nos anos 80 o partido representava algo diferente, com um discurso mais à esquerda e uma conexão mais orgânica com movimentos sociais, mas esse projeto nem chegou a amadurecer de fato. Ele foi rapidamente substituído por uma lógica de acomodação que passou a moldar a atuação do partido, especialmente a partir do momento que assumiu o governo federal,
O segundo ponto que eu gostaria de destacar é um erro de avaliação econômica por parte do Ian, e que eu acho que é uma avaliação até bastante errada, mas que é bastante comum em relação aos governos do PT. E aí trata-se de um equívoco que, para mim, está ancorado numa visão voluntarista da política, que outras pessoas chamam também de um politicismo vulgar, que eu acho que soa até estranho vindo de alguém que se afirma marxista. Por quê? Eu vou dar um exemplo concreto. Quando o Ian ele comenta o governo Dilma, ele comenta a tentativa de agradar a elite industrial brasileira, partindo da suposição de que haveria ali uma divisão entre essa elite e o setor financeiro. E ele afirma que a Dilma implementou uma série de medidas para estimular a indústria, o que de fato aconteceu, mas que essas medidas não deram certo porque a elite industrial não teria embarcado no projeto, não teria oferecido apoio. Só que essa leitura do Ian ela não se sustenta. Primeiro, porque ela simplesmente ignora o fato de que setores industriais sim apoiaram a chamada nova matriz econômica. A Fiesp, por exemplo, apoiou essa agenda. A Laura Carvalho, no livro A Valsa Brasileira, ela chega até a se referir a essa estratégia aí como a agenda Fiesp, justamente por conta do alinhamento entre o governo e a Fiesp durante esse período. O problema não foi a ausência de apoio da elite industrial, o problema foi que a agenda estava errada e ela estava ancorada em fundamentos econômicos errados. As políticas adotadas elas partiam de pressupostos falhos, que não se sustentavam nem do ponto de vista macroeconômico, nem do ponto de vista estrutural do Brasil. E aí, afinal, o que deu errado, então, durante o governo Dilma? O que aconteceu ali não foi simplesmente uma falta de apoio da elite industrial. O problema foi mais estrutural e, na minha visão, também mais técnico. A Dilma tentou implementar uma política que combinava a redução de taxa de juros com a elevação do dólar para tentar aumentar a competitividade das exportações, achando que isso ia aumentar o investimento. Ao mesmo tempo, ela pegou uma política ali de desoneração fiscal para estimular a indústria, e aí tirou imposto para tentar também estimular o investimento privado, mas ela desconsiderou um fator essencial. Naquele momento, a demanda agregada da economia brasileira já estava em processo de desaceleração. O ciclo internacional de crescimento estava se revertendo, a China já não puxava mais tanta demanda por commodities, e a economia global começava a esfriar. Ou seja, o mercado interno e externo já não ofereciam grandes perspectivas de crescimento, de aumento da demanda naquele momento. Então, qual foi o resultado? O governo ofereceu subsídio de desoneração para a indústria, mas diante de uma demanda estagnada, os empresários não tinham motivo para investir. O que eles fizeram? Eles pegaram o benefício fiscal, embolsaram e não reinvestiram. E foi isso que aconteceu. A política econômica fracassou não por falta de apoio da classe empresarial, mas porque a estratégia estava errada. A Dilma, em vez de apostar numa política mais acertada, mais estratégica ali de investimento público, basicamente transferiu o recurso público para o setor privado sem contrapartida. E o resultado foi previsível: ineficiência, frustração e crise. Na minha opinião, essa é uma avaliação muito mais concreta do que essa narrativa voluntarista de que a burguesia industrial não abraçou o projeto. O problema não foi falta de vontade política dos empresários, foi erro da política econômica. Aliás, para quem quiser se aprofundar mais nisso, eu tenho um vídeo específico sobre a crise do governo Dilma e os erros dessa nova matriz que eu vou deixar no card aqui em cima para vocês conferirem depois. E aí, por fim, talvez aqui o ponto mais polêmico desse comentário, a avaliação que o Ian está fazendo e que eu já vi também sendo feita por outras pessoas ligadas à Soberana, e aí soa como uma espécie de apologia indireta ao petismo. Eu não sei se é uma linha política assumida coletivamente ou se é algo mais individual, mas o fato é que essa análise ela parte de uma leitura meio engessada de manual, tentando aplicar uma fórmula abstrata à realidade brasileira, que é essa ideia de que toda tentativa de conciliação está fadada ao fracasso porque a elite supostamente nunca quer essa conciliação. Só que ao aplicar essa fórmula ao caso brasileiro, especialmente ao caso da Dilma, igual eu comentei, eles acabam reproduzindo um discurso que na prática serve para justificar a própria inação do PT. Ele assume como dado que a única alternativa viável é a que o PT tenta, ainda que fracassadamente implementar ali, porque, segundo essa narrativa, qualquer tentativa de além disso seria impossível. É a velha ideia de que se não for revolução, então só nos resta um reformismo rebaixado, ou pior, um pseudo-reformismo como o petismo, e é uma contradição, porque eu falei com vocês, a elite industrial, uma boa parte dela, apoiou a agenda da Dilma. Então, de certa forma, teve conciliação, mas teve um erro muito grosseiro de condução daquela política. E aí, o problema é que esse tipo de avaliação, esse tipo de reflexão acaba aprisionando o pensamento crítico da esquerda. A gente fica refém ali de uma lógica binária, ou é revolução, que hoje nem está no horizonte, ou é aceitar esse acordo de baixa intensidade que o PT propõe, essa gestão tímida e tecnocrática do modelo. E esse é exatamente o discurso que o próprio PT usa para se blindar de crítica. Quando você aponta os problemas, a resposta vem rápida. Vocês querem o quê? Uma revolução?
Essa chantagem emocional ela alimenta a passividade, legitima o imobilismo e resigna uma parte expressiva da esquerda brasileira a continuar aceitando os limites do sistema sem sequer tentar alargar eles. O resultado é uma esquerda domesticada, incapaz de disputar de fato um projeto alternativo de país e condenada a operar sempre dentro do jogo que os outros definem. E isso, na minha opinião, é uma das consequências mais perversas desse tipo de análise. Eu até entendo o elemento retórico dessa afirmação, já que ele está tentando vender o peixe dele, defender uma perspectiva revolucionária, e é natural que os revolucionários tentem reafirmar essa via como a única saída ou a melhor saída possível. Mas se a gente parar para pensar com mais calma, esse tipo de discurso acaba alimentando de forma involuntária a própria fraqueza política que ele está criticando, ao julgar toda a responsabilidade por uma alternativa revolucionária que, gente, sejamos honestos, hoje está muito longe de se apresentar como horizonte real. O discurso ele acaba estreitando o campo da disputa política que está colocado para hoje. Ele ignora a existência de projetos que poderiam alargar esse horizonte dentro da institucionalidade, dentro da própria democracia liberal, mesmo com todos os seus limites. E isso é grave porque nos joga novamente naquela armadilha da resignação. Se não há revolução possível, se toda alternativa de reforma está fadada ao fracasso, então tudo o que resta é aceitar o pouco que o PT tem a oferecer. Só que, na minha opinião, o que o PT oferece hoje é muito pouco, é limitado. E o mais frustrante é que poderia ser muito mais, mesmo dentro dos marcos da institucionalidade existente. Eu reconheço os limites da democracia liberal, não estou romantizando as instituições, não as considero neutras, mas o fato é que esses limites sequer foram tensionados de verdade pelo PT e nunca foram realmente colocados à prova nesse ciclo. E talvez este seja o maior problema. Ao recusar outras possibilidades de avanço político, mesmo dentro do jogo democrático, parte da esquerda brasileira, muitas vezes de forma involuntária, contribui para reforçar o discurso de que não há alternativas. Um discurso que, ao fim, só serve para justificar a paralisia. Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa minha análise de hoje. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui. Valeu! Se você curtiu o conteúdo aí, já deixa o joinha, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha aí com quem você acha que pode se interessar por esse debate. Aproveita também e comenta aqui embaixo. Você acha que o PT tem a oferecer hoje é realmente o limite possível dentro da institucionalidade democrática brasileira ou tem espaço para disputar algo mais? Vou deixar aqui na descrição as minhas redes, o canal no Telegram, o canal no WhatsApp e também o servidor no Discord para quem quiser trocar mais ideia comigo aí com a comunidade. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.